Olá, meu povo querido desse Brasilzão abençoado. Estamos aqui para mais um vídeo depois de um bom tempo sem postar vídeo. E agora estamos aqui novamente, desta vez trazendo um tema bem polêmico, um tema bem complexo, que vai mexer com muita gente, né? O tema hoje do nosso vídeo é, na verdade, responder uma pergunta. Bolsonaro é nazista? O bolsonarismo é o mesmo nazismo? Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Esse vai ser o tema do nosso vídeo hoje, ok? É um tema importante porque tem a ver com as nossas vidas, né? Porque essas questões ideológicas refletem diretamente em nossas vidas. Portanto, eu quero te pedir que assista até o final, veja o vídeo, é muito importante. É importante para você e para mim e para toda a nação. Ok? E melhor ainda se você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Como o canal está começando, é pequenininho, é muito provável que você não seja inscrito. E se não for, se inscreva. E também não esqueça de deixar o seu like, tá? Eu creio que você vai assistir o vídeo até o final. Como eu disse, é um tema muito importante. E sendo assim, você vai gostar. E obviamente eu acredito que você não vai sair daqui sem deixar o seu joinha, beleza? Mas se você é um hater, é um bom hater, mostra que você é um bom hater, dê o dislike, ok? Estamos aguardando. E se você quer provar que você é um ótimo hater ou um ótimo ouvinte, seja o que for, enfim, clique no sininho para que você possa dar o seu like. E se você é um hater, o dislike nos próximos vídeos, tá bom? Mas acompanhe o nosso vídeo aí, não perca. Vamos até o final, ok? É muito importante, porque esse vídeo trata de vidas. Trata da minha, da sua e de qualquer outra pessoa que palmilha a face da nossa terra, tem a ver com isso. Porque a política reflete diretamente na nossa vida, ok? Então vamos lá. Como esse vídeo não tem edição, não tem vinheta, obviamente é diretão, então já vamos iniciar o nosso vídeo. Desde já, de antemão, né? Eu quero me desculpar com vocês, eu estou um pouco gripado e tem hora que a fala não sai, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo hoje. Também estou gravando no meu quarto, eu não tenho estrutura para gravar, portanto é bem provável que hora ou outra surja alguns fundos sonoros aí não muito desejáveis, ok? Mas vamos que vamos, o importante é a mensagem. Pois bem, vamos lá então. Bolsonaro é nazista? O bolsonarismo é o mesmo nazismo? Vamos lá então. Primeiro passo para isso, nós temos que entender que bolsonarismo, nazismo, são partidos. São partidos. Partido, ele existe como qualquer outro partido. Todo partido ele tem como base, como estrutura, uma ideologia, seja ela qual ideologia for. O Partido Comunista ele tem como ideologia o comunismo, é a base dele, eles acreditam no comunismo. O Partido Social Democrata ele tem como coluna a social-democracia. E por aí vai, qualquer partido tem a sua base ideológica. E o nazismo ele não era diferente, não teria como nós imaginarmos o nazismo sem uma orientação ideológica, ele também teria a sua ideologia. E aí que está o X da questão. De onde vem essa ideologia? É muito comum as pessoas imaginarem que Hitler ele era uma pessoa que tinha suas mentes férteis e tal, e pensava, e daí ele criou o partido, que ele mesmo pôs um nome para pensar igual ele, para ele chamar de seu e fazer o que ele queria, o que ele sonhava, o que pensava. Não foi assim. Na verdade, foi o contrário. O partido começou em 1920, então o exército da República de Weimar escalou alguém para ser espião dentro do partido. E esse espião escolhido não foi ninguém mais, nem ninguém menos que uma pessoa chamada Adolf Hitler. Conhece, né? Pois é, foi ele. Ele era espião lá. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou lá,
ele viu que as ideias do partido coadunavam por completo com a dele. Então, na verdade, foi quase que o contrário. Ele tinha os seus pensamentos, ele era uma pessoa sem muita expressão, uma pessoa muito introvertida, tipo misantrópica e tal, enfim. Ele jamais teria influência pessoal para conseguir arregimentar e criar um partido dessa forma. Mas, como ele era o espião, estava ouvindo tudo, ele já pegou um partido pronto, já criado. Inclusive, eu até li um artigo uma certa época, que o partido já começou com a ficha 501, para parecer que tinha muita gente. Enfim, talvez não tivesse tanto assim, né? Mas tinha, porque já era um partido formado. Enfim, inclusive estava incomodando até a presidência da República. E o resultado é que ele então abraçou o partido e em 1921, ele já era o presidente do partido. Então deu para perceber que não foi dele que irradiou para o partido, foi do partido para ele. Ele já pegou o partido pronto, estruturado, ele simplesmente usurpou o poder, o governo, a liderança desse partido, certo? Então, enfim, tá aí. Mas de onde vem então essas ideologias do nazismo? Para entendermos bem o nazismo, nós temos que voltar no tempo, muito tempo antes, para a gente entender a origem das segregações raciais, sociais. Na verdade, a segregação racial e segregação social sempre existiu. Sempre existiu. Sempre o ser humano ele se achou melhor do que o outro. E vem passando por milênios, mas eu não quero entrar lá muito atrás, né? Eu quero saltar aí, já passar pelos gregos, passar pelo Império Romano, e seguindo aí, até chegar aí então já no feudalismo, na parte final do feudalismo, e daí a gente já adentrar então para o século XIX para entendermos como funcionava isso. Então, a segregação racial ela sempre existiu, sempre houve aquelas raças que se achavam melhores do que as outras. Só que não passava de mero aculturamento, ignorância daquele povo e tal, enfim, né? Só que a partir de certo período, com o avanço da ciência, começou a surgir aquelas teorias da pseudociência, aquele pseudo-academicismo, né, e tal, enfim, que começaram a legalizar essa ideia, cientificar essa ideia da segregação racial. Nós vemos que então aí com o advento do colonialismo, né, a partir de 1500, Portugal, a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha colonizando o mundo, daí vem Bélgica, Inglaterra e blá blá blá, e aí conheceram a figura do negro, e ele então foi aquele ícone que precisava para provar que existia a raça superior, que é o branco dos olhos azuis, o europeu, e a raça inferior, que é o negro. Aqui estavam os dois extremos, a raça superior e a raça inferior. Isso aqui, gente, eu estou falando, vocês entendem, é uma ironia, que eu não acredito nisso, não coaduno com essa ideia, não concordo com isso. Mas estou só refazendo as afirmações deles, né? Então agora encontrou a raça superior plena com a raça inferior plena, que é o negro. Ok. E nós vemos também que outra coisa que tomou corpo, que se fortaleceu muito, que talvez seja até pior do que a segregação racial, que é a segregação social. Por que é pior? Porque qualquer lugar que você for, existe a segregação social. Hoje a segregação racial ela ainda existe muito, muitérrimo, muito mesmo. Mas nem se compara com a segregação social. A segregação social está em todos os lugares. Em todos os lugares. Então eu acho que ela é até mais perigosa do que a segregação social, do que a segregação racial. Então, e essa segregação racial com a segregação racial com a segregação social, a segregação socioeconômica, foi chegando a um ponto
isso baseado em ciência, como eu disse, com o advento da ciência, do academicismo e blá blá blá, eles surgiram então aqueles pseudocientistas que começou a provar por A mais B que existe a raça superior, a raça inferior, mas existe dentro da própria raça também uma sociedade superior e uma sociedade inferior, existe a pessoa superior e a pessoa inferior. Obviamente a pessoa superior não basta ser branco dos olhos azuis, ele tem que ser rico, tem que ser um magnata, uma pessoa bem sucedida economicamente, enfim. Essa é uma pessoa superior, uma raça superior, uma pessoa superior de uma raça superior. E aquela pessoa que ainda que seja um branco dos olhos azuis, que não conseguiu ter sucesso financeiro, obviamente ele é uma pessoa inferior, mesmo que seja da raça superior, ele é uma pessoa inferior. E tudo isso aqui, ele foi crescendo, foi expandindo, foi criando tanta subideias, sabe? Ideias subsidiárias a isso, e foi implementando, e a pseudociência trabalhando e tal, e foi enriquecendo tanto isso, que se um pai é pobre, ele é pobre porque ele não tem ideia, ele não é normal, então o filho vai ser pobre também, porque vai herdar essa doença, essa fraqueza intelectual, essa fraqueza física, esse cérebro doente, né, pelo que fez ele ser pobre, o filho vai ser pobre. Se o pai é um cachaceiro, o filho vai ser um cachaceiro. Se o pai é não sei o que, o filho vai ser também, blá blá blá. Então chegou a esse ponto, certo? Chegou a esse ponto. No século XIX, então, foi o seu apogeu, essas ideias malucas. E começou a surgir na sociedade o interesse de promover uma sociedade pura, uma sociedade perfeita. E para ser uma sociedade perfeita, tinha que ser então um branco, dos olhos azuis, né? Que não fosse pobre, que não fosse aleijado, que não fosse cego, que não fosse louco, e que não fosse um beberrão, e blá blá blá, enfim. Aí sim era uma sociedade perfeita. Isso não significava extinguir as raças inferiores ou as sociedades inferiores. Estas serviriam subservientemente para manter como o trabalho escravo, né? Análogo ao escravo, a raça superior em seus deleites, em sua superioridade plena. Deu para entender? Então isso não significava extinguir as raças inferiores e nem as sociedades, as pessoas inferiores. Usariam elas para manter as necessidades da raça superior, os brancos dos olhos azuis. Maravilha, coisa boa, não é? Pois é, maravilha. Então, isso chegou a esse ponto. Só que o X da questão que eu quero abordar aqui, que parece ironia, que esses pensamentos não são pensamentos teutônicos, não são pensamentos germânicos, são pensamentos anglicanos. Aqui que está o X da questão, que o bicho pega. É aqui que pega, porque são pensamentos anglicanos. O Galton, que é o primo de Darwin, era um inglês, né? Foi quem deu nome a esses pensamentos que agregavam em torno da segregação social, segregação socioeconômica. Veja bem, não estou me referindo aqui à segregação racial, à segregação social. Ele deu o nome de eugenia, que é aquele pensamento de que se eu sou rico, eu vou casar com uma rica, então meu filho vai ser rico. Se eu sou um doutor, me formei, caso com uma pessoa também de sucesso, os nossos filhos vão ser de sucesso. Mas se eu sou um pobretão, um pauperno, eu sou, e caso com outra pessoa pobre, os meus filhos vão ser pobres, porque vai herdar geneticamente a pobreza. Deu para entender? E tudo isso, o Galton deu o nome de eugenia. Então agora tudo isso tomou corpo e já tem até o nome. A partir de 1883 já tem até o nome, eugenia. E essas mentalidades, elas cresceram, elas se expandiram tanto que nos Estados Unidos chegaram até leis eugênicas, leis que permitia, se o pai era um cachaceiro, castrava ele para não ter filho cachaceiro,
Eu me lembro bem de uma história que me passou até o nome aqui, de uma mulher que era demente, ela não era certa da cabeça, e a mãe dela também não era, e o Estado autorizou a castração dela, para ela não correr risco de ter filho, e inclusive o argumento do presidente e o argumento da Suprema Corte, é uma vergonha, falava assim: é melhor castrar essa mulher agora para não acontecer dela ter um filho, e nós temos que matar esse filho, porque ele vai ser um delinquente. Deu para entender o que é essas ideias? Eles não consideravam que uma pessoa, para ser analfabeto, não basta ele ter um trauma mental, ele pode ser um super inteligente, mas se ele não teve um meio que o ajuda, o meio é um fator que influencia, né? Se eu sou pobre, muitas vezes não é porque eu sou diferente, muitas vezes não, todas as vezes, nunca é. Não é porque eu sou diferente, é porque eu não tive chances, eu não tive oportunidades, né? Enfim, eles não observaram esses vetores que influenciam na formação de uma pessoa. Eles desconsideravam por completo isso aí. E nos Estados Unidos, até há 30 anos atrás, ainda fazia castração em pessoas, operava pessoas para não criar, enfim, baseado nessas teorias eugênicas, essas teorias absurdas. Então, se você é aleijado, você tem que morrer, porque você não produz. E aqui está um ponto importante. Esse povo, eles eram completamente contra o comunismo. Completamente contra o comunismo. Já vai para 16 minutos o vídeo e vamos deixar rolar, porque é importante. Por que eles eram contra o comunismo? Porque eles eram uma classe que desfrutava de todas as benesses do Estado. De todas as benesses do Estado. O Estado mantinha essa classe superior, essa elite, os magnatas, os superiores, enfim, né? E a classe baixa, a classe inferior, seja racial ou seja social, era a força que mantinha esse Estado para que esse Estado mantivesse essa classe superior. Então vejam só, o comunismo igualava a todos. Não vou nem me falar de comunismo, qualquer ideia que divulgasse pensamentos de distribuição de renda, eles já eram completamente contra esse bojo que compunha essas ideias. Porque eles consideravam que tantas as pessoas de outras raças inferiores não eram dignos de receber ajudas do Estado, como pessoas, mesmo na mesma raça deles, lá o branco do olho azul, também não eram dignos de receber ajuda porque eram pessoas inferiores. Certo? Eles nasceram, são pessoas inferiores, nasceram para trabalhar mesmo, é como um burro de carga. Então eles não admitiam essas ideias. Portanto, eram pessoas completamente contra o comunismo ou qualquer ação de Estado que se agigantava para ajudar essas classes inferiores. Agora eles sim, o Estado tinha que ser só para eles. O Estado tinha que ser socialista só para eles. O Estado tinha que ser gigante só para eles. Deu para entender? Então eles eram muito contra essas ideias. E o nazismo apoiou para si por completo essas ideias. E um detalhe interessante, antes de adentrarmos ao nazismo, é que com o passar do tempo, essas ideias foram formando que tipo uma religião, tipo uma instituição. Nunca houve a instituição da eugenia, agora aqui tem o CNPJ, aqui tem o corpo diretor dessas ideias. Nunca existiu. São crenças, como tem o cristianismo, tem o islamismo, assim também tem essas crenças. Certo? Nunca houve essa institucionalização, mas é como se fosse, ela tomou um corpo tão grande que funcionou como se tivesse sido institucionalizado, como se tivesse aqui a igreja da eugenia, blá, blá, sabe? Como que se tivesse, de tanto enraizado que ela ficou. Enfim, então o nazismo, ele trouxe para o seu bojo todas essas mentalidades. Segregação racial, segregação social, segregação de todo jeito. Se essa segregação ele estava abraçando e levou para o seu bojo. Deu para entender que o nazismo é só um partido comum que abraçou essas ideias? É só um partido comum, mais um, que abraçou essas ideias. Então,
essas ideias, eu não sei que nome que eu daria, essas ideias, né? Vamos dar o nome aí de essas ideias, fez com que o nazismo tivesse todas aquelas atitudes. Matasse os judeus, apesar de que os judeus também fazem parte desse bojo ideológico, mas lá no caso do Hitler é um caso à parte. Então, mesmo sendo ideias anglicanas, o nazismo, o partido alemão, trouxe para si, porque coadunava completamente com eles também brancos, dos olhos azuis e blá blá blá, raça ariana, superior e blá blá blá, eles abraçaram, certo? Então, eles viveram na plenitude essas ideias. Eu me lembro bem de um testemunho de uma mulher que ela contava que ela tinha um irmão, isso agora recentemente, já bem idosa, ela contando que ela tinha um irmão que era simples, uma pessoa que tinha um problema mental, um tipo de demência, mas era uma pessoa muito bacana, mas tinha as suas limitações, né? Então ele pegava o carvão, levava tudo lá para fora, e daqui a pouco ele pegava e levava de volta. Era uma pessoa, de certa forma, improdutiva. Sabe o que fizeram com ele? Mataram, porque ele era improdutível e não podia servir ao Estado. É uma ideia interessante que eu, particularmente, eu quero um Estado que me traga garantias, eu quero um Estado que me dê suporte. Deu para entender? Eu sou um indivíduo e quero um Estado que existe em função de mim, de me trazer um bem-estar. E isso é o mínimo que se pensa de um Estado. Mas como o Estado é a base da sustentação dessa classe rica, dessa classe superior, dessa classe... eles invertem. Eu, como um mero mortal, um mero classe inferior, tem que ser o contrário. Eu existo em função do Estado. O principal é o Estado. Eu tenho que me adequar, eu tenho que me forçar, eu tenho que trabalhar em prol do Estado. O importante é ele, não eu. Deu para entender que eles invertem? Portanto, eles trabalham o nacionalismo como nunca, para que esse pessoal tenha a condição de apoiar o Estado, trabalhar em prol do Estado, para que o Estado mantenha a classe superior, que é superior tanto como raça, tanto quanto pessoas superiores. Eles tiram o indivíduo e estatiza o interior da pessoa, faz da pessoa um mero elemento de composição estatal. Deu para entender? Interessante isso. E como essas raças inferiores que não trabalham, e essas classes, né, melhor dizendo, que nem raças, vamos falar de classes inferiores, quando é um elemento que não trabalha, que não produz, ele obviamente é um peso, então tem que ser eliminado. Que é o caso que eu citei o exemplo do irmãozinho dessa senhora, que conta que Adolf Hitler matou ele porque ele não produzia. E assim ele fez com milhares de pessoas. Se não produz para o Estado, tem que ser eliminado. Isso aconteceu aos montes. Então o nazismo ele trouxe para si essas ideias, essas mentalidades, certo? Ele era um partido comum que adotou essa escola, que adotou para si essa escola. Só que na Segunda Guerra Mundial, quem estava lutando contra o nazismo que adotou essas ideias também eram pessoas que tinham essas ideias. Não vamos imaginar os Estados Unidos um santinho, porque lá é o lugar onde mais se propagou essas ideias malucas. Lá é o lugar que mais se propagou. E não vai pensar que o nosso Brasil está isento, que não está não. Aqui é um dos que mais se propagou também, porque nós sempre fomos vassalos dos americanos. E como vassalos dos americanos, ou dos ingleses que fomos também, obviamente que essas ideias viriam para o Brasil. E o Brasil também abraçou essas ideias. No Brasil também teve eugenia, teve essa baboseira toda. Nós vemos aqui o integralismo. Vamos voltar para Plínio Salgado, lembra? Pois é, tá aí. Então essas ideias, elas esparramaram muito mais nos países anglicanos que combateram o nazismo. Mas eles combateram por outros motivos. Eles não combateram para combater essas ideias. O nazismo morreu. O nazismo, que vivia na plenitude dessas ideias, foi destruído. Mas as ideias continuaram. A escola que formou o nazismo continuou. E o resultado é que eles ficaram acanhados por um tempo. Acanhado, nunca acabou. Porque a Ku Klux Klan, que é um braço forte desse segmento, ainda vamos falar um vídeo sobre ela, tá até hoje. Ela nunca acabou. Eles ficaram um tempo recuados e depois eles voltaram a agir de novo na década de 70,
mais precisamente na década de 80, essa escola voltou a reagir e continuou, como sempre esteve forte, continua forte. E hoje, como nunca, eles estão trabalhando mais uma vez para assumir todos os estados, mais uma vez. Aí que entra. E o que tem a ver o Bolsonaro? O Bolsonaro é só mais um governo levantado por essa escola. Nós vemos que na década de 80, eles reagindo então, passada a guerra, o calor da Segunda Guerra, eles voltaram a pôr as caras. Aí vem o Olavo de Carvalho aqui no Brasil, Steve Bannon nos Estados Unidos e por aí vai. Trabalhando fortemente, como eu disse para vocês antes, esse pensamento ele se tornou como se fosse uma instituição, certo? Aí eles foram trabalhar veementemente para formar líderes, para um dia conseguir implantar a raça superior, a cultura superior no mundo, a cultura melhor. Vocês podem ver que tudo para eles é a cultura superior, a raça superior, não sei o que lá mais, a cultura pura e blá blá blá, né? A mesma coisa. Eles voltaram, aí já conseguiram eleger Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro sabe disso, talvez os que eu estou falando aqui ele nem saiba, porque ele é um coitado, um leigo, nem sabe o que é ser presidente, né? Talvez ele nem saiba disso, ele está sendo só um fantoche. E talvez ele continuar sem saber pode até ser melhor para eles, para continuar tendo ele aqui como influência, para conseguir implantar essas ideias malucas da sociedade perfeita, sem sexo, sem aleijado, sem raça inferior, sem nada, a raça pura, né? Enfim, onde a classe inferior trabalha para manter o Estado. Aí, essa escola conseguiu elevar na presidência o Bolsonaro, o Trump, o Salvini. Hoje, eu tive contando, eles já têm 6 chefes de Estado. 6. No passado, o Hitler já deu o trabalho que deu. Matou mais de 70 milhões de pessoas. Imagina agora, com esse tanto de chefe de Estado e nas maiores potências do mundo. O risco que nós estamos passando. Veja bem, então quando o Bolsonaro imita o nazismo, não é que ele está tendo alguma similitude com o nazismo. Não é que ele está imitando o nazismo, é porque a escola deles é a mesma escola. É a mesma. A formação é a mesma. Por isso que eles imitam, por isso que ficam um fazendo igualzinho ao outro. Por isso que o discurso do Goebbels é copiado pelo bolsonarismo, porque coaduna veementemente com as ideias do bolsonarismo, porque a escola é a mesma. Por que o Bolsonaro e o Trump deixa eu fazer assim para vocês verem, né? Porque são formados na mesma escola. O Trump, ele frequentava a Ku Klux Klan, só para se ter uma ideia. Ele frequentava a Ku Klux Klan, o Trump. Então, a escola é a mesma, a formação é a mesma, por isso que as ideias batem. Por isso que se eles continuarem crescendo, daqui a pouco eles vão implantar essa sociedade perfeita, essa sociedade branca dos olhos azuis, e nós vamos ser meros classe inferior para trabalhar para a sustentação desse Estado que mantém eles. Tá? O meu objetivo não é falar mal de ninguém, era só mostrar a origem dessas ideias e dizer por que o Bolsonaro imita o nazismo. Ele nunca é nazista, não tem nada a ver com o nazismo, ele não é. Agora, a escola que formou ambos é a mesma. Muito obrigado. Falei 28 minutos, mas eu acho que pode ser útil para alguém. Muito obrigado pela atenção. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu like ou dislike, enfim. Deixa um comentário seu, é muito bem-vindo, ok? Muito obrigado. Quem sabe logo nós vamos falar mais vídeos sobre esse assunto.